Escola Nômade para Mentes Criativas apresenta Rádio Cachola. Olá, cacholeiros e cacholeiras. Estamos aqui em mais um Rádio Cachola da Escola Nômade para Mentes Criativas. Hoje com o... Eu vou te perguntar, você é o que você se apresenta como professor, artista? Como é que você... Quando eu chego no hotel lá e tenho que preencher a ficha, eu coloco artista visual. Ah, ok. Né? Que é como eu me vejo hoje no mundo, né? Tá, é o Roger Baceto, né? Baceto. Ele é coordenador, nesse momento, da Escola Britânica de Artes Criativas. Isso. E a gente vai conversar com ele, estou aqui Henrique Scló, a Lena. A gente vai conversar com o Roger hoje sobre o de sempre, né? Criatividade. A gente vai tentar tirar aqui do Roger um pouco da experiência dele, de vida e tudo relacionado à criatividade. Então, para começar, eu estava vendo aqui teu currículo bem resumido, né? Você estudou na SPM, né? Fiz o bacharelado na SPM. Tá, e na FAAP, você fez artes plásticas. Saí da SPM, frustrado, fui para a FAAP imediatamente. E frustrou imediatamente também, não? Não, porque assim, quando eu tinha idade para decidir que faculdade eu ia fazer, eu queria ser designer gráfico. Era isso que eu queria. Não existia essa faculdade no Brasil nessa época. Designers eram formados em geral na FAO, né? Ou eram artistas que iam trabalhar com isso. E, bom, como não tinha, e eu, naquela época, eu tinha uma certeza, eu não queria fazer artes plásticas, não me interessava ser artista. Então eu tive que optar entre a arquitetura ou a comunicação e a publicidade. Foi onde eu acabei entrando na faculdade e fiz uma faculdade de comunicação. Nossa, nós temos uma trajetória um pouquinho parecida. Assim, eu também estava nesse dilema, mas não por artes visuais. Arquitetura, mas na verdade eu queria desenvolvimento de produto. E não tinha. Então eu comecei na arquitetura, mas logo, eu sou do Sul, e logo surgiu... Não, você não tinha percebido, não, né? E logo surgiu uma faculdade de desenho industrial. Não era designer, era desenho industrial. Exato. E eu, então, larguei a arquitetura para fazer desenho industrial. Uhum. Depois fiz psicologia, daí sabe, deu certo. A mistura deu certo. Acho que deu certo, pelo menos para mim, né? Aqui diz também que você fez Escola de Artes Visuais em Nova York. Isso. É isso? Isso. E designer gráfico na Faculdade de Arte e Design da Central St. Martins, em Londres. Também. Fala um pouquinho, Ed. Bom, o que aconteceu? Me formei na SPM, só que desde o primeiro ano eu já fui trabalhar em agência de publicidade. É onde você, querendo ser designer gráfico, foi onde apareceram as oportunidades. Em estúdio de agência de publicidade. Lá eu fazia Pestap, uma profissão extinta, Eu fui Pestap de jornal, para você que sabe. Então, nós temos essa inteligência nas mãos que as pessoas estão perdendo. Meus alunos aqui não sabem cortar em linha reta com estilete e régua. Tem que ensinar as pessoas a cortar, porque estão perdendo essa habilidade manual, né? Então eu ganhei muito trabalho nesses anos de estúdio, né? Marcação de letra. Essa é outra coisa, né? Marcação de letra, que para quem não sabe, os caras pegavam lá o guache com pincel e escreviam sei lá quantos tipos de letra diferente à mão ali, porque não tinha como apresentar para o cliente de outro jeito. Você tinha que... Estamos falando de uma época pré-computador, onde tudo se resolvia. Agora, a noção que você tinha de fonte, de construção de fonte, de estilo de fonte, enfim. De fonte, de mistura de cor. Eu me lembro, assim, eu olho, se hoje eu tiver que misturar com guache
para chegar em uma determinada cor, eu tenho essa memória dessa época do estúdio. Eu tinha 18 anos de idade e a gente fazia isso diariamente, sabe? É uma coisa que a gente aprende e não desaprende, né? Então, a minha trajetória começou aí, em estúdio. Rapidamente eu falei, eu quero ser diretor de arte. Quem são os diretores de arte aqui? Que agência que você está? Eu comecei na Siboney, que depois virou FCB Siboney, mas foi o meu primeiro assim, emprego. Eu fiz um estágio antes numa agência pequena, mas a Siboney foi a primeira. E eu já queria, muito cedo, eu falei, então eu quero ser diretor de arte. Esse meu desejo do design gráfico, ele se realizava nas agências. A gente criava logotipo, criava embalagem, criava folheto. Ou seja, era um trabalho de design que era feito nas agências, né? Hoje isso não existia agência de design na época, era mais imóvel, né? De coisa também design tinha gráfico isso. Não tinha muito. Também tinha isso. Tudo se resolvia na agência de propaganda. Logotipos, né? Logotipo, criei muito logotipo, sabe? Embalagem, meu primeiro trabalho aprovado foi uma embalagem para antena interna de TV. Me fez a pessoa mais feliz do mundo, sabe? Poder ver. A minha primeira foi de um suco de caixinha, suco de morango de caixinha. Olha aí. É a minha primeira embalagem que eu fiz. E, bom, isso começou a me fascinar, sabe? A possibilidade de algo não existir em um dia e algo que você criou, você colocou no mundo, isso me fascinou e nunca deixou de fascinar. Para mim, esse é o verdadeiro milagre. É muito legal. Nunca é muito bem aquilo que você imaginou quando você criou, né? O Picasso falava. Tem uma parcela de decepção também sempre, Sim, né? mas o que o Picasso falava? Se eu soubesse como é que a pintura ia terminar, eu nem começava. Então, a gente, assim, eu sempre falo, a gente nada nesse mar de ambiguidades, né, de subjetividades, tem que tolerar né? Não, eu acho que o trabalho do criativo é um exercício de tolerância em todos os aspectos. Absoluto. Né? É por isso que tem gente que não se mete nessa área, porque ele não consegue se meter em uma situação em que existem várias soluções para o mesmo problema. Ou nenhuma, né? E ele tem que achar uma. Claro. Né? Então, o bonito de fazer isso é que não existe uma resposta certa, né? Tem um filme, não sei se foi lembra do Bolero? Era um filme antigo que usava justamente a música Bolero de fundo. Eu não sei se foi exatamente nesse filme e se isso é um fato histórico ou ficcional, que era um artista na Idade Média falando assim, ele termina um afresco e ele fala: para que terminar uma obra se o bom é sonhar com ela? Né? Eu achei tão bacana essa coisa, assim, é um pouco de desculpa para quem procrastina o trabalho, né? Assim, vou ficar só sonhando. Bom, o Leonardo da Vinci era notório por não terminar muitas coisas, né? E nunca fez dele porque eu menos, acho, né? porque eu acho que por que precisa terminar? É que nem um livro, você começa a ler e você não está gostando, não quero mais ler, né? Quer dizer, você está em busca de alguma coisa, sempre, quando você está criando, né? E quando você está vendo que você está cada vez mais longe ou não está avançando, deixa, né? Pode ser que você pegue lá em outra hora de novo. Mas para que vai ficar, né? Nesse sofrimento todo? Ô, Roger, aqui a gente está vendo também que você é um cara especialista em sketchbook, né? Sim. Sketchbook, obviamente, é engraçado que eu estava vendo o teu trabalho e o teu trabalho como artista também lembra o estilo sketchbook, que é a montagem, colagem muito bacana o trabalho. Quando eu fui estudar em Londres, eu tinha 22, 23 anos de idade e no primeiro dia de aula de um curso de design gráfico, o professor deu um sketchbook para cada aluno, né? E aquele gesto lá, ele quase que ele falou, me obrigava a eu dar o melhor, né? E ali eu comecei essa prática, né? Foi em 1988. E curiosamente, quando eu voltei para o Brasil em 89, 90, fui nas papelarias e eu queria um caderno de desenho. Eu falei, gente, eu tenho um caderno de desenho? É um caderno
sem pauta. Só existia aquele caderno escolar com espiral ou caderno pautado. Ou seja, eu falei, um país que não tem sketchbook, estamos com problema, cara. Entre outros, né? Mas era um problema assim, periférico que me chamou a atenção, porque era sério. Onde é que a gente pratica o nosso pensar? Onde é que a gente que não é exatamente uma especialidade do Brasil, né? Acho não. Que isso é uma consequência, né, de um desinteresse nessa... Absoluto. E o reflexo a gente vê assim nos ensinos, nessa cultura arraigada de não pensar, não deixar esse registro de onde vêm as ideias, de onde nascem as ideias, né? Seguramente elas não nascem quando você senta e põe o pé em cima da mesa, como muita gente pensa. Né? Cai do céu, né? Também não cai do céu, né? Eu digo que se você ficar olhando para cima esperando uma ideia aparecer, a única coisa que você vai ganhar é um torcicola. Seguro, né? E então, isso sempre foi importante, o sketchbook. E continuou comigo. Quando eu saí da publicidade, eu montei uma livraria, que era um espaço, livraria-galeria, a livraria pop. Era especializado em artes visuais, cultura pop, e tinha exposições, tal e coisa. Nessa época, como eu vendia muito livro importado, eu via que existia um retorno aos sketchbooks. Muitos livros expondo o processo de artistas, tipógrafos, designers, ilustradores. E aqui no Brasil nada, nem um pio, né? Aí, juntamente com o meu amigo César de Almeida, falamos assim, vamos editar um livro sobre sketchbooks de artistas brasileiros. E assim fizemos, né? Tivemos a ideia, produzimos, não tivemos patrocinador e fizemos um livro chamado Sketchbooks mostrando esse processo. Ou seja, a coisa me interessa. E não por acaso eu estou aqui na EBAC, onde existe uma quase obsessão pelos cadernos. Sketchbooks são avaliados e você recebe nota pelas evidências que você apresenta para os professores do seu pensamento. Eu achei bem legal explica um pouquinho mais esse processo, que é melhor o processo do que o resultado, né? Mais ou menos isso. Pois é. Porque não dá ponto para jogar resultado, né? Ah, você é criativo, você não é... Sobretudo porque os brasileiros são especialistas em fazer coisas bonitas sob o ponto de vista estetizado das coisas, né? Trabalhei com muitos assistentes excelentes em absorver algo que já estava feito, um estilo, uma tendência, algo novo, e reproduzir isso sem muito critério. Ou seja, dar uma forma... Não tem conteúdo, né? Sem nenhum conteúdo. E isso não resiste a nenhum tipo de argumentação. Se o cliente fizer qualquer tipo de pergunta, são incapazes de sustentar de onde veio essa ideia. E mesmo para a credibilidade da ideia, enfim, eram muito bons em resultados e não sabiam de forma alguma explicar como chegaram lá. E aqui a coisa se inverteu. Aqui na escola a gente quer saber desde onde você pesquisou materiais, texturas, cores, influências, as referências, né? Todas, e tem que estar tudo evidenciado. É igual matemática, né? Não tem professor que, se não adianta se dar o resultado, ele quer ver a conta que você fez. Ver a conta, claro. Né? Eu acho... mas aí, no caso da matemática, eu já acho que... eu sei que a matemática é exata, mas eu sei que tudo é possível, sabe? A combinação, a junção de pensamentos, eu acho que você consegue chegar num resultado, principalmente se for
de múltipla escolha, você chega num resultado que você diz assim, esse eu descarto, então só pode ser esse. Só pela... Não, mas quando você está falando em prova, geralmente o professor quer ver conta. Ah, né? não, eu sei. E o que eu acho mais legal nessa coisa de sketchbook, quer dizer, mais legal não, tem várias coisas legais. Primeiro que eu sou fascinado por processo criativo, então você vê um sketchbook e você enxerga, né, materialmente a ideia, né, como ela foi se desenvolvendo. E segundo, que eu acho a coisa mais legal, que o sketchbook é uma ideia em si, ele é uma obra em si, né? Ele tem um objetivo de te orientar ou de registrar o caminho que você fez, mas na hora que você vai olhar, ele é uma coisa legal obra, também. Não é? Né? E outra coisa que é importante que eu falo, a gente tem ideias o tempo todo, né? E as ideias, enquanto estão na nossa cabeça, elas são muito frágeis. É o lugar mais frágil para uma ideia existir. E o primeiro passo entre a ideia e o mundo é o desenho. Eu falo, esse prédio que a gente está, ele nasceu primeiro como um desenho. Ele foi uma ideia, ele virou um desenho, ele virou algo. Uhum. A cadeira que a gente está sentado, a roupa que a gente está vestindo. Então, assim, é o primeiro registro que transforma essa abstração mental em algo palpável. É o desenho. E lá está ele, lá no caderno, registrado. A gente até hoje tem os sketches do Thomas Edison, que era um criador compulsivo. Do Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Os exemplos são... Bom, o Moleskine, né, que hoje você acha Moleskine até na banca da esquina, que, obviamente não é Moleskine. Foi porque eu reclamei aquele ano. Fui eu que... Porque era parece que é alguma coisa a ver com Van Gogh, não? Eram cadernos... Tem a ver essa origem aí, mas onde é que você registra seu pensamento? Exatamente. Ele não pode ficar na cabeça. Aqui, para mim, no computador, no celular, serve assim. Preciso anotar e não posso esquecer. Mas eu gosto de pôr no papel. Então. Né? Eu estava pensando justamente isso, né? Essa geração nova. A gente está falando uma coisa aqui, mas será que eles têm noção dessa importância? Essa importância emocional, porque o celular ele é útil, nossa, né? Não tem nem o que discutir, mas será que ele te passa essa coisa emocional de tu pegar aquilo na mão, olhar aqueles desenhos, aquelas colagens, os registros, sabe? Os tracejados, enfim, as coisas que te levaram pelo aquele caminho. É uma coisa meio que emocional, né? É uma coisa que te dá uma sensação. Não há dúvidas e há assim, estudos, existem livros que falam sobre essa coordenação olho, mão, sabe? Do desenho, da escrita, do fazer com as mãos. Hoje, por essa deficiência, isso tá cobrando seu preço cognitivamente nas pessoas. Saiu uma matéria que cirurgiões não estão com a mesma habilidade de dar pontos, por exemplo, porque não estão usando mais as mãos, né? Por isso que vai ter que ter robô com inteligência artificial para costurar a pele das pessoas. No final das contas, é uma coisa empurrando a outra, né? Assim, Mas eles vão ser aqueles robôs lá do Charles Chaplin, lá, aquele que alimentava os trabalhadores, né? Gente, quem quer? Talvez alguém queira, né? Mas assim, o que eu estava lendo ali naquele livro, assim, o que te leva, o que te move, né? Pelo menos para mim, eu acho que sabe, o que te move na vida é o livre pensar, né? É tudo isso que a gente está falando, né? Sem dúvida. Robô, sabe? Pode ser altamente preciso, pode ser, mas assim, talvez se alguém estivesse operando meu cérebro, eu gostaria de ter um robô, né? Mas como olhando por um outro aspecto, que eu acho que pode ser, assim, eu sempre achei que quem trabalha muito não tem tempo de pensar. Então, o que acontece? Se uma máquina
for fazer o trabalho manual que enche o saco e que te ocupa o tempo, você vai ter mais tempo para pensar, né? Isso é uma outra forma de enxergar essa coisa, porque eu acho assim, a gente está indo num caminho que eu acho que não tem muito volta. Essa coisa de coordenação motora, daqui a pouco, se bem que o videogame, né, as crianças têm coordenação motora no videogame. Mas eu acho que o futuro do ser humano é a redoma, o cérebro dentro de uma redoma de vidro e a vida... Passando. A vida virtual, né? Ser só conectado às coisas, né? Porque a gente está cada vez mais... A questão é ótima, né? Mas, ao mesmo tempo, você fica pensando, por que existe esse renascimento das coisas analógicas, né? O próprio sketchbook, né? Que ele voltou a ser valorizado. Se você for ver a tipografia, por exemplo, de uns anos para cá, ela teve uma valorização da escrita manual, né? Do gesto, onde você enxerga o gesto. Porque o computador, ele deixa aquela mensagem lá, olha, foi o computador que fez. E a gente está um pouco cansado disso. A gente quer sentir a humanidade nas coisas. Talvez o computador massifique um pouco, né? Não tenha... eu acho que essa coisa do tocar. Porque a gente tem os nossos sentidos e o tocar é um dos que a gente está abrindo mão, né? E eu já escrevi um artigo sobre isso, sobre essa coisa do jovem. Eu já vendi minhas máquinas fotográficas analógicas, eu vendi tudo para jovem, gente de 20 e poucos anos, porque eles adoram aquilo. Meu filho tem um toca-discos, né? Os jogos de tabuleiro estão voltando também. Então, assim, quem não viveu aquilo... A gente que viveu o LP, que tem que ficar trocando de faixa, depois de 6 músicas tem que virar, e blá, a gente não quer saber. Chegou o CD, maravilha. Agora, quem nunca teve isso, é uma nova experiência que eles querem ter. Eles acham legal. Não, a graça é essa mesmo, que você tem que levantar e ir lá e trocar o... Né? Então, assim... Tenho um pouco de dúvidas em relação a isso. Assim, eu não sei até quando, assim, mas... Eu acho que vai chegar um momento que isso vai ser necessário na vida das pessoas, esse contato, a percepção, as texturas, o tato, o emocional. Eu acho que isso nunca vai sair, sabe? Porque nós não somos máquinas, né? Na verdade, nós somos humanos. Eu queria voltar um pouco àquilo que você falou, que eu achei muito legal, a primeira manifestação de um pensamento, ele é através de um desenho. Eu gostei disso. Então, a primeira coisa que me veio foi as pinturas rupestres, tal, né? Que você está falando de civilizações que talvez nem tivessem língua ainda, enfim, isso já desenhava. E eu li uma vez, muito interessante, que o cérebro ele funciona de forma cognitiva e as palavras, elas são códigos. Não faz diferença se a gente marcar no relógio, mas faz diferença real, numérica. Você escrever a palavra círculo e desenhar um círculo, o cérebro reconhece aquele do círculo desenhado, sei lá, 6.000 vezes mais rápido do que a palavra escrita círculo, porque a palavra escrita círculo, o cérebro tem que olhar e decodificar, e já o círculo é cognitivo. Pá. Né? Sim. Então, eu acho que é por isso que vem de encontro a isso que você falou, que eu achei legal. Assim, o desenho é a primeira manifestação. Eu achei bacana. Bom, a gente primeiro desenha, depois escreve. A criança desenha primeiro. A primeira coisa que elas fazem, nós, né? Fazemos, são desenhos. O nosso córtex visual é uma região enorme do cérebro. Significam coisas aí. Né? A gente tem pinturas rupestres, a gente não tem escritas rupestres. A escrita, acho que no começo eram desenhos, né? Assim, pois é, claro, hieróglifos, isso. Né? Eu lembro que eu era criança, mas as Olimpíadas de 1972, em Munique, apareceram os pictogramas. Eu não sabia o que eram pictogramas, mas eu vi aqueles desenhos que não eram desenhos. Foi lá que você viu? Eu acho que foi aí que foi a semente de algo que eu queria fazer na vida. Foi quando eu vi que alguns traços inclinados com círculos e outras coisas mal acabadas, né, entre aspas, podiam representar pessoas jogando bola,
dando tiro, esgrima. E eu falei, mas o que é isso? Eu não sabia que foi nessa Olimpíada. Foi aí que eu falei, eu acho que é isso que eu quero fazer. Porque o que são esses pictogramas? Né? Eu não sabia definir, mas também não eram desenhos, não era um desenho de alguém, era um salto no significado que hoje eu entendo, mas foi aí que foi Era um ideograma, né? Era. E o apelo foi 100% visual para mim. Né? Foi aí. Ao mesmo tempo, eu olhava para os cadernos dos outros alunos. E eu falava, nossa, tem uns cadernos bonitos, né, que dá para entender. E outros incompreensíveis, horrorosos. Mas o conteúdo é o mesmo. A professora escrevia na lousa e os alunos traduziam. E tinha uns muito bonitos de olhar. Outros não. Eu não sabia que isso era design gráfico ou direção de arte, mas era. E era isso que me interessava. O porquê que alguns eram bem-sucedidos e outros não. Né? E eu falava, isso me interessa. É o design gráfico raiz. Design gráfico raiz. É legal, né? Porque você vê os cadernos, assim, o tipo de fonte. As cores. Tinha uns que sublinhavam com a régua, uns sublinhavam com a mão, uns eram caprichados. Que né? legal. É isso que eu ia te perguntar, uma das coisas que eu estava curioso. Assim, quando que a coisa da criatividade, pelo menos que você tem a percepção, quando que ela entrou na tua vida, assim, se eu quero fazer alguma coisa? Então, foi com os pictogramas, foi com os cadernos, e teve umas férias, eu acho que eu tinha uns 15 anos. Genial essa percepção dos cadernos, eu nunca tinha pensado. Muito legal isso, muito legal, adorei isso. Eu acho que eu tinha uns 15 anos e um amigo meu falou assim, venha ver os desenhos que eu estou fazendo, da revista Mad, do Don Martin. E aí ele copiava a revista. Era muito boa a revista. E ele estava copiando e estava bem sucedido, né? E eu pensei, eu posso fazer isso melhor. Nunca pensei, né? E falei, Aí passamos o resto das férias desenhando Don Martin. E ao mesmo tempo, um outro amigo eu descobri que estava estudando na Escola Pan-Americana de Arte e ele pintava. E pintar, para mim, era algo impossível. Alguma coisa que você, com uma haste. Tipo tocar piano. E um cabelo mole. Eu falei, como é que aquele cabelo mole na ponta, com tinta, você consegue fazer alguma coisa? Você não tem controle. E ele pintava. E eu fui ver as pinturas dele. E eu falei assim, nossa, para mim era impossível. Claro, de novo, né? Aqui no Brasil, ninguém pinta, ninguém do seu entorno. E aí foi aí, eu falei, juntou esse desenho com o pintor do meu amigo, eu falei, quero estudar nessa escola aí que ele tá. E aí eu fui. Não, na época era a única escola e uma imagem que eles conseguem até hoje, ainda tem um resquício, que é, sabe? Eu lembro que eu andava com a pastinha no busão, eu me achando ali a pastinha da Pan-Americana. Indo lá para Angélica. Isso, quando ainda era uma casa, né? Não era já Tinham duas, tinha uma na Angélica e uma na Conselheiro Brotero. Eu fiz a da Conselheiro Brotero, era maravilhosa, tinha aquela escultura de concreto na frente, era muito legal. Minha história é um pouco parecida com a sua, que eu gostava, curiosamente, eu sou redator, escritor, mas eu faço também o design da nossa escola, do nosso site, tudo. Mas eu acho que eu sou um designer ok. Eu faço o básico ok. Eu acho que minha vocação mesmo é escrever. Mas eu gostava muito de desenhar quando eu era criança. Eu pintava. E aí eu quis fazer o curso na Pan-Americana de desenho. E aí eu cheguei lá e não tinha curso de desenho artístico. Tinha curso de desenho publicitário. Aí eu fiquei assim, meu pai demorou 5 anos para me levar lá. Se eu for escolher para ir para outra escola, não, eu vou fazer esse mesmo. De fato, os 2 primeiros anos foram só desenho mesmo. Mas no 3º ano começou a pintar essa coisa de fazer anúncio e tal. E eu descobri que aquilo para mim foi aí que eu decidi ser publicitário, maldita Pan-Americana. Então, assim, foi através do desenho, que assim, eu gostava, mas nunca soube, né? E a Pan-Americana não me ensinou a desenhar melhor.
Mas eu fazia isso que você fazia com o teu amigo, pegava a revista Med, aquelas caricaturas lá e ficava tentando copiar. Mas eu tudo. acho que eu acho que é um dos primeiros processos criativos, né, é o ato de copiar, tentar reproduzir aquilo que já existe. Daí vai evoluindo, vai copiando os melhores, obviamente, né, não vai pegar qualquer coisa. Eu acho que é um início. Depois tem a coisa de solo, né? A gente pode tentar copiar quem quer que seja, né? E a gente não vai conseguir. E aparentemente é nessa tentativa que você cria o teu... que você acaba sendo você mesmo, né? Porque copiar é fundamental. Nossa, legal essa percepção. Você não vai conseguir. Não. Eu gostaria de desenhar igual o Degas. Você vai lá, tenta imitar o Degas, você não consegue, mas no processo você aprende alguma coisa. E o não consegue não quer dizer nem que é melhor, fica melhor, nem que fica pior. Você não consegue copiar. Claro. E o que a gente diz é, o teu cérebro, você não tem como ensinar o cérebro a fazer isso lendo um livro, ou um professor explicando, tem que ser cognitivo. Sim. Então você copia, quem sabe, em algum momento teu cérebro começa a entender, ele, né, não você, a entender a lógica daquilo ali, né, e criar o seu próprio caminho. Exato. Né? Neurologicamente, né, existe a mielinização dos neurônios, né, que é essa camada que você, pela prática repetitiva, você desenvolve, você cria esse canal neuronal pela prática, pela tentativa e pelo erro, mielinizado. Você transforma em uma banda larga neuronal. A gente, só pela prática, eu falo pelos alunos, vocês vão ter que fazer um desenho por dia durante 1 ano. Mas não tem outra alternativa? Eu falei, infelizmente não inventaram a vacina. Tem a vacina é cara, né? A vacina de Michelangelo. Você toma e sai gênio. Mas não tem atalho para lugares que vale a pena chegar. Então tem que ralar, entendeu? É importante entender. No Brasil é difícil isso, não? É difícil, porque é cultural. Não aceitam isso. As pessoas querem o atalho, elas querem 3 maneiras rápidas de ser criativo. Aprenda a desenhar em 2 aulas. Eu falo que são os filósofos de LinkedIn, né? Vão lá e te dão lá 5 jeitos de ficar mais criativo. Aí você lê, você fala assim, ok, são experiências interessantes, mas não vai mexer um pentelho na tua capacidade de criar, né? Não vai. Sem essa etapa aí do ralar... Não tem, né? Não tem. E ao mesmo tempo, tem gente que só rala. Já não trabalhou com gente que chegava cedo, trabalhava, ralava, e ainda assim os resultados não eram tão bons, né? Porque tem o jeito certo de ralar também, né? Não é ralação pura e simples, né? É um jeito atento, né? Prestar atenção no que você tem que prestar atenção. Eu vou falar da minha mãe, tomara que ela não ouça. Mas a nossa audiência é imensa. A minha mãe, ela dirige desde que eu me conheço por gente, dirige até hoje, né? O fato de ela dirigir todos os dias durante 50 anos não tornou ela melhor. Pô, será que a sua mãe é a minha mãe? A gente sabia? Por quê? Porque simplesmente vai lá e faz. Você chega para treinar e você fica batendo a bola na parede, sem aquele objetivo, sem aquela intenção. Você simplesmente está no piloto automático. Taxista também, né? O cara vive disso. Exato. Você fala mal. Tem uns que dirigem mal. Não, por quê? Porque não tem a intenção, né? A prática deliberada. É o que diferencia, né? É o que faz a diferença. Então, ralar tem que ralar. Mas também só ralar não resolve. Ou seja, é uma equação interessante. É muito interessante. Isso é papo para, assim, muitos vinhos. Muito. Nossa. Aliás, eu acho que a gente tinha que instituir no Rádio Cachola o vinho, a bebida, para estimular. Uma coisa que é sempre curioso para a gente. Qual você acha que ou foi ou tem sido o impacto da criatividade na tua vida, assim, do ponto de vista emocional e de visão de mundo, essa coisa mais... Olha, gigantesco, viu? Gigantesco. Eu acho que a criatividade... Porque eu me interesso também pelo estudo da criatividade. Quando
a gente editou o livro, eu fiz algumas perguntas para os artistas, né? E uma delas era: você se interessa pelo estudo dos processos, né? Saber a psicologia cognitiva, né? Te interessa, né? E alguns bad boys, badass, como o Angeli, por exemplo, falou: não me interesso em nada disso, porra nenhuma, nunca me interessou. Eu achei ótima a resposta, porque para algum tipo de personalidade, as pessoas são puro fazer. Eles vão lá, eles são obcecados, eles fazem 10 mil cartões políticos. Isso para eles basta. Para mim nunca bastou. Eu sempre quis entender um pouco mais. Fui estudar um pouco da psicologia cognitiva, dessas novas abordagens contemporâneas. E para mim isso é fascinante. Para mim é o que vale a vida. Porque existem tantos mitos que a gente aprende, né, com as famílias, né? Ai, que dom que ele tem. Se você não tem o dom, nem adianta, né? E é balela, é uma grande balela. Se eu não acreditasse que as pessoas podem melhorar, que criatividade é uma coisa que a gente, entendendo, a gente dá um passo adiante, eu nem viria trabalhar. Mas eu acredito e já vi resultado. Eu sou esse resultado, sabe? De uma insistência, porque a maioria das pessoas também desiste antes da hora, né? As pessoas não veem resultado nas coisas e acabam desistindo. E quem insiste acaba ultrapassando um limiar e chegando em lugares bem interessantes, né? Porque eu digo que o criativo é aquele que desiste depois, né? Sem dúvida. Você vê, nos teus alunos deve acontecer isso, o cara chega para você e mostra: não consegui ir mais longe do que isso, né? Assim, e não é verdade, ele simplesmente desistiu ali. Por quê? Porque começa a ficar mais difícil, começa a ficar mais doloroso a coisa, começa a ficar mais, né? E a pessoa mais criativa é aquela que, vamos embora. Assim, a ideia está pronta quando tem que entregar. Não tem essa coisa de ideia pronta, tal, né? E o processo criativo, ele é doloroso, né? Ele é introspectivo e doloroso, porque você vai tendo que tirar de dentro de você a todo momento, né? É o desconforto, né? Desconforto. A gente lida muito, a pessoa criativa lida muito com o não saber, né? Você diante do problema, você fica pequeno, você não sabe, e você precisa suportar essa condição para continuar, para desistir depois, né? Eu ia falar que eu fiz um workshop com um professor lá do Rio, o Charles Watson. A gente já ouviu falar. Você estava lendo a língua. Então, o Charles, ele faz esse workshop de desenho. Você fica lá 5 semanas internado no ateliê, na casa dele, trabalhando 9, 10, 11, 12 horas por dia, todos os dias, de segunda a sábado, desenhando. E o curso, ele é montado para realmente te enlouquecer. Não é menos do que isso, tá? E assim, nesse processo, as pessoas que passam por essa exaustão física, exaustão mental, têm que superar aquele estado onde você achava que não ia mais conseguir. E é um curso que nos põe diante de nós mesmos, né? Porque quando você termina o curso e você vê o volume que você produziu, que é o equivalente a 1 ano, você nem acredita, né? Você começa a refletir e falar: imagina se eu tivesse esse comportamento no dia a dia, onde eu poderia chegar. É um escândalo, te coloca em uma posição muito vulnerável, que pouca gente está disposta, né, a enfrentar o desconforto. Sim. E não estamos falando de masoquismo, tá? Não é querer sofrer. Lógico. Não é querer sofrer. É que existe a mistificação da criatividade. A pessoa acha que putz, que delícia, eu vou lá ficar me divertindo. E aí quando ela chega e vê que não é assim, ela imediatamente desiste, vai fazer outro. E está certo, porque se ela não entende e não está conectada ao processo, realmente não.
E a gente já leu sobre coisas e a gente vê que o cara, eu não lembro o nome dele agora, mas o dono do Saturday Night Live, o redator, o dono lá, o diretor, tudo, ele fala que a melhor hora para criar é quando está todo mundo esgotado. Porque os seus filtros Caem. Porque assim, o teu filtro está ali, você não aguenta mais ter que ficar julgando se aquilo é bom ou não. Então, assim, o que vem, eles escrevem que é uma hora boa. É aquilo que a gente estava falando de padrões, né? Você fica ali tentando, sabe, não deixar fluir aquilo. Você está sempre tentando encaixar aquilo em alguma coisa. E é bem isso, né? Me parece que no momento que você está exausto, sabe, que aquilo assim, daí a coisa, sem filtros, sem barreiras, sem padrões, sabe? Você vai liberando. E aí está o teu processo, o teu trabalho criativo, né? Porque, na verdade, assim, essa coisa do dom, eu acho que tem pessoas que têm mais habilidades desde criança. Tu percebe que como elas... como qualquer atividade, né? Elas têm mais jeito para fazer uma coisa, jeito para fazer outra. Mas, independente disso, se não treinarem, se não exaustivamente praticarem aquilo, vão ser só pessoas que teriam capacidade, mas não desenvolveram essa... Mas não é dom. Né? Ninguém nasce com dom. Não, inclusive, quem nasce com facilidades tem a tendência de desprezar um pouquinho. De desprezar, né? Eu sempre me pergunto o que aconteceria se o Ronaldinho Gaúcho treinasse, né? Porque, como ele já era melhor que todo mundo, que todos, ele preferia ir beber para balada, não para o treino. Sim. E ainda assim, ele atingiu um nível sobrenatural. Sim. Imagine se ele fosse disciplinado. É engraçado que você falou de futebol, porque eu ia dar exatamente esse exemplo, mas numa dimensão muito menor, que quando eu estava acho que no colegial, tinha um rapaz que a gente jogava futebol, né, fazia outro salão e tal. Ele era absolutamente impressionante. Assim, o cara era um craque, craque mesmo. Agora, pergunta se ele ia. Ele não ia na aula de futebol, a gente ia jogar contra outra escola, ele não ia, ele não queria. Porque para ele aquilo ali, ele tinha outros interesses. É o que geralmente acontece. Porque você já tem essa facilidade, você deixa a outra parte que talvez seja mais importante do que isso, né? Que é a dedicação. Não sei se deve ser para você também, assim, o desafio é um componente importante do processo criativo. É você se desafiar. Alguma coisa que você tem uma certa dúvida que você vai... Você sabe, aquela coisa, né? Você sabe que você vai, mas ao mesmo tempo você tem dúvida. E eu acho que é isso que move. A hora que a pessoa começa a achar que a hora que eu quiser eu venho aqui e faço um negócio de... Aí, das duas, ou ela perde interesse ou o trabalho dela perde o valor. Porque, eu concordo totalmente. Eu era diretor de arte júnior e me colocaram um redator que já era sênior, já era uma figura conhecida. E eu fiquei um pouco intimidado, né? E ele um dia chegou para mim e falou: para mim isso daqui é fácil, faço isso com a maior facilidade. E eu falei: filha da mãe, ou ele está mentindo, né? Porque para mim sempre foi difícil. Nunca foi fácil, nunca. Assim, sempre diante do problema, você pensa aquilo que eu já ouvi de todo mundo: não vou conseguir, não é? Porque essa é a realidade da coisa. Não é gostoso. Se você é pintor, as tias falam: você vai para o ateliê pintar e que gostoso. Pintar não é gostoso. Pintar, a gente usa aquela haste com cabelo na ponta. Depende de como, né? Se você for lá só reproduzir, né, e não aquela coisa do ralar sem pensar, sim, aí deve ser gostoso mesmo, né? Você tá pintando. Eu pintava assim, né? Pra ser bem honesto. Até uns anos atrás, eu gostava de pintar em casa. Fiz vários quadros, mas era muito assim.
eu não tinha liberdade criativa trabalhando em agência, por incrível que pareça. As pessoas não entendem muito isso. Exato. E eu precisava de alguma coisa. E aí eu ia lá, e sendo redator, eu ia para casa e ficava pintando, que era uma coisa assim, não existe raciocínio, né, ligado à atividade. E eu pintava o que vinha na minha cabeça, não tinha um estilo definido, não estava preocupado em não tem cliente, não tem... né? Então, aquilo sim era gostoso. Isso é mais a arte-terapia. Arte-terapia. Exatamente. Não era um trabalho criativo, né, essência. Eu estava pensando justamente aquilo que a gente estava conversando, que aqui na escola tem, de botar a mão na massa, né, de fazer isso aí. Teoricamente, é esse início de processo. Você vai colocando, né, vai fazendo, vai liberando essa... Porque teus quadros são bacanas. Mais ou menos. E isso é importante, né? Fazer, né? Tem gente que espera a inspiração, né? Eu falo que não existe, né? Não existe inspiração. Existe um processo que começa em algum momento. Começa a fazer coisas ruins, que dali vão surgir outras coisas, né? E é o contrário, né? Mas tem o sofrimento disso, né, Roger? Assim, tu começa a fazer coisas ruins. É por isso que muita gente desiste, muitas pessoas desistem, porque realmente a criatividade tem aquilo que a gente estava falando, ela está envolvida em toda a tua vida, né, em todo o teu processo, antes do nascimento, pelo menos para mim, eu penso nisso. E tem a coisa do... Como tu cria padrões e tu vive em cima desses padrões, e são importantes que isso aconteça para ti. Sabe, imagina se você começa a abrir porta com o pé na porta, sabe? Porque eu não respeito nada, eu não sei como isso acontece, eu não sei como me comportar, eu cago para todo mundo, enfim, né? Mas fugiu. Bom, como estávamos dizendo... Não, mas eu queria falar, era uma coisa importante, vamos falando aí que eu vou lembrar. Fugiu completamente, porque eu tenho um problema de dislexia, eu começo num assunto e vou para o outro. A gente está falando de criatividade, né? Não, lembrei. Que é a coisa da dor. Então, tu começa, do desconforto, você começa a fazer um trabalho e você tem que apresentar esse trabalho. E você não sabe se é bom. Então, além do padrão, tem a questão da opinião do outro. Isso te inibe, isso vai te deixando, sabe? E às vezes o teu trabalho está legal, se você falar, o outro vai, pô, legal, mas, sabe, às vezes você... Tem a questão da linguística também, né? De emissor, receptor, né? Depende, não existe criatividade universal, absoluta, depende das crenças e do conhecimento, dos códigos do outro. E das regras também, de onde você trabalha, né? De qual é o seu domínio, né? Questão cultural. Os domínios têm suas regras. Mas deixa eu aproveitar aqui, porque a gente falou, toda criança desenha e ela começa desenhando, né? E quando é que ela para de desenhar? Quando ela começa a se preocupar com a opinião dos outros. Quando alguém chega e fala assim, mas não está parecendo com a sua mãe. Não, esse aí não é o seu cachorro, não está parecido, né? E em geral, é aí que ela começa a parar. Entre 10, 12, 13 anos, assim. Tem gente que para e nunca mais volta a desenhar. Porque essa crítica, você não sabe desenhar, é traumático. E tem muita gente que perde essa possibilidade como uma ferramenta do pensamento. Né? E o não saber desenhar é tão abstrato. Completamente abstrato. Você pega os desenhos do Milor Fernandes, você olha assim, aquilo era um horror, né? Mas aquilo ali era um estilo. Nós estamos mudando alunos recentemente aqui com o Milor Fernandes, sabe? Porque tem alunos que, por algum motivo, não conseguem captar o desenho de observação, né? Não conseguem. E a gente falou, mas você tem uma expressão, o desenho ele fala em várias camadas. Por exemplo, o Milor Fernandes não é exatamente o que a gente chama de um bom desenhista, mas ele é um ótimo, porque ele comunica. O desenho bom é o desenho que cumpre a sua função. O Jaguar também, né? Se for lá esteticamente... Vários exemplos. E os alunos arregalam o olho e falam assim, nossa, mas
Minha família nunca me falou isso, né? Família é a pior crítica que existe, são amigos, vizinhos, mamãe, né? Ou ela te derruba, ou o Van Gogh com as perspectivas completamente, né? Aprendeu, começou tarde, desenhava mal, e em 10 anos ele então, volta se transformou no no treinamento. Se em 10 anos você praticar, você vai ficar bom. vai, No mínimo bom. vai, mas tem que praticar, não tem um atalho. Não tem um atalho. Não tem. E a graça é essa, na verdade. Porque, não sei se acontece com você, eu olho, eu tenho uma coisa de guardar as coisas, porque como eu gosto de processo, eu fico guardando coisas que eu fui fazendo até chegar nisso aqui. E eu nunca olho, e depois quando eu olho, me dá mal-estar, assim. Porque eu falei assim, que bosta que estava isso. Né? Então, assim, eu cheguei à conclusão que eu não devo fazer isso, eu tenho que ficar só com o trabalho final das coisas, porque me incomoda ver como estava ruim aquilo. Eu, em vez de olhar aquilo e falar assim, nossa, como eu evoluí essa ideia. Não, olha como eu fiz uma coisa ruim. Então, assim, aí já é uma coisa pessoal, apesar de racionalmente eu saber que isso não faz muito sentido, mas o sentimento meu é esse. Então, eu parei de guardar coisas. Eu tinha, até um ano atrás, todos os meus textos, desde que eu comecei na propaganda, aquele papel jornal escrito com máquina de escrever, desde 1980 e trololó, eu guardava isso, eu nunca tinha olhado para isso, mas eu falei, não, um dia isso pode ser que eu vá olhar. Mas aí foge ao que o Roger está falando, assim, o processo de tu, né, ver a evolução do teu trabalho, eu acho isso fantástico. Eu adoro. Eu vejo desenhos antigos e eu olho e falo, olha aí, cara, mudei, entendeu? Mudei, evoluí. Olha como eu faria diferente. Olha que, sabe, que timidez aqui, ou que alguma coisa. E é importante, é pedagógico, né? Você aprende olhando. E qual você acha que se teve algum impacto também na vida das pessoas? Bom, teve, né? Essa outra pergunta qual foi o impacto que teve na vida das pessoas à tua volta, né? Mulher, filhos, parentes, enfim, a criatividade como uma espécie de uma energia ali que envolve você e a tua vida, e como é que isso afetou as outras pessoas do teu lado, né? Bom, desde que eu falei para meus pais, né, que eu queria estudar na escola pan-americana, foi difícil para eles entenderem muito bem onde eu queria, né? Porque você fala para sua família, você fala para a sociedade que você quer ser artista, que você quer desenhar, as pessoas não veem muita utilidade nisso, e lá na cabeça deles, eles já começam a ir para aquele momento romântico, né, em que artista era aquela pessoa pobre, triste, e que ia se suicidar no final. Com pneumonia. Isso, naquele sótão. Né? Claro, isso tá, a sociedade é extremamente utilitária. Né? Ninguém vê. Você vai aprender a desenhar para quê? Né? Porque ninguém explica isso para eles. Eu vou aprender a desenhar para aprender a pensar. Eu me tornando isso que você falou um pensador, eu vou ser muito melhor do que um operador de Photoshop. Claro. Porque o Photoshop vai acabar e vai acabar a minha habilidade. Assim como eu aprendi o Quark Express, eu era fluente no Quark, eu sabia Quark como ninguém, e agora não existe mais Quark. Eu continuo disponível, porque eu desenvolvi essa autonomia, né, do pensador, quem resolve problemas. E o desenho é parte de resolver problemas, não é para desenhar o seu cachorro bonito. Né? E é difícil de entender, mas o que acontece? Você tem que driblar um pouco esse ceticismo familiar, porque eu acho que a minha família foi suportando as coisas, né? Ele quer fazer desenho, e agora? E entrou na faculdade de publicidade. Propaganda não era exatamente, não tinha que esse hoje está na moda, né? Era fácil entrar, inclusive. Era relativamente fácil, anos 80, né? Então, eles foram aceitando.
meu objetivo nunca foi ganhar dinheiro, senão eu ia fazer processamento de dados, que era a carreira que estava dando dinheiro, né? E fui para publicidade. Sem eu saber, isso me trouxe um retorno financeiro, pagava-se bem. Eu não sabia. E rapidamente a gente começa a ganhar bem trabalhando em criação. Ganhava, né? Bom, com esse retorno, você consegue um pouco convencer a família. Mas, respondendo essa sua pergunta assim, do entorno, né? Eu olho para o mundo e eu tenho um enorme bom humor com as coisas, sabe? Tudo para mim é piada. Quem me conhece, quem convive comigo, fala que você só fala bobagem, cara. Você só fala trocadilho besta, né? Eu sou um apaixonado pelo trocadilho. O humor é um modelo exato para a criatividade, né? Você vem com uma lógica, as pessoas têm uma expectativa, e aí você vem e quebra essa coisa, né? Mesmo com um trocadilho, né? Que eu adoro. Então eu acho que isso, de uma certa maneira, contamina o seu entorno, sabe? Coloca as pessoas e tira as pessoas do módulo utilitário, que é uma dureza viver. Tudo precisa fazer sentido, né? Às vezes a gente tem que fazer alguma coisa que não faça sentido. Não serve para nada. A arte, cara. A arte não serve para absolutamente nada. E, no entanto, o ser humano faz arte desde que existe, por algum motivo, sabe? Então, eu acho que dar essa relaxada no utilitarismo das coisas, né? É algo que eu acho que consegui transmitir, né, para os meus filhos. Então, isso é os teus filhos, né? Seus filhos, eles fazem o quê? Meu filho mais velho faz geografia na USP, e quando ele decidiu fazer geografia, eu lembrei de um teste vocacional que eu fiz. Fazia-se, né, esse teste vocacional. E aí o meu resultado deu geografia, geologia e mineração. E aí sempre mas que de fato criar mas, né, você minerar e né, escalar, né? Claro. E é engraçado que na época os pais, a sociedade, eles falam assim: mas aí você vai ser o quê? Professor de escola, professor de escola pública de geografia? Até hoje falam isso, né? E isso se repetiu com o meu filho. Familiares, amigos, você vai estudar geografia. Ah, vai ser professor de escola pública? E eu falava: não, vai trabalhar na ONU. Vai trabalhar no Google Maps. Por quê? Vai ser sempre o mínimo denominador comum. Isso é sintomático no Brasil. Ser professor não é uma boa escolha. Isso. Né? Assim, que merda, o cara vai ser professor, né? É o pior. Olha que país que a gente vive, né? É sintomático. Meus filhos também é a mesma coisa. Um é letras, outro é história. Vai fazer o quê da vida? Vai ser professor. Ou vai trabalhar na ONU, ou no Google. Sim. O Cortella que fala isso. Ele fala: eu sou professor, mas sou filósofo. E ele sempre fala que a primeira pergunta é: mas então o senhor não trabalha? Né? O senhor trabalha em quê? Né? E ele fala: a pergunta é pertinente, porque alguém já ouviu falar da greve dos filósofos? Né? ou da greve dos artistas plásticos fazem greve. Decidiram entrar em greve. Não tem mais pintura. Acabou. 6 meses. Não há obras públicas, não há nada. Legal isso. Não é? Então a gente não trabalha. E aí tua filha? A minha filha tem 14, gosta muito de teatro, gosta muito de circo, faz aulas de circo, e foi uma surpresa eu vê-la da sua primeira apresentação ruim para a do ano seguinte. Ela se transformou em uma outra pessoa. Então ela quer trabalhar com teatro e com animais também. Quer fazer duas coisas. Então ela acho que recebeu mais, assim, ela foi mais impactada pela visão criativa do Desenhávamos que muito juntos até recentemente. Acho que com 12, 13 anos, ela mudou o estilo dela. Ela tinha uma coisa espontânea no desenho e, de repente, ela passou a
querer... Parece que ela quer acertar, sabe? Desenha os personagens. Preocupada. É. E, bom... Não tem aquela história do Picasso, né? Que a gente nunca sabe se as histórias do Picasso são verdadeiras ou são lendas. Não importa. Não importa, mas são muito boas. Elas são boas. Aquela coisa assim, a mulher chegou para ele e falou assim, mas esse desenho meu filho faz. Aí ele falou assim, mas a senhora não, né? Quer dizer que ele estudou anos para poder desenhar que nem criança, né? Tem essa... Ele diz que é isso, porque com muito jovem, tem umas pinturas quando ele tinha 14, 15, que já eram acadêmicas, né? E, bom, além de ele fazer tudo precocemente, ao contrário do Van Gogh, né? Que o Van Gogh fazia tudo mal. O Picasso nunca se acomodou no mesmo estilo, né? Então, assim que ele dominava alguma coisa, ele mudava. E essa é a essência do... Eu não sei se tem algum outro Criativo, artista com esse... Porque você pensa assim, o Miró, a hora que chegou naquele modelo que a gente conhece do Miró, ele passou a reproduzir aquele... Tudo bem, não estou diminuindo Sim. o trabalho dele. O Volpe, a hora que chegou nas bandeirinhas, é bandeirinha. E o Picasso, assim, do meu parco conhecimento de artes plásticas, é o cara que, enquanto estava vivo, ele... aqui acabou a fase azul, agora eu vou começar a fazer o quê? Né? Quer dizer, isso para mim tem um valor... Saía, foi para cerâmica, ia para o desenho. Então, sempre explorando, né? Nunca... Deixa eu te perguntar mais uma coisa, você está falando de tecnologia. Você desenha no papel ou você desenha no tablet? Eu desenho no papel, nunca me adaptei ao desenho no tablet, nem a nenhuma tecnologia digital. Conheço artistas que fazem isso muito bem, que conseguiram traduzir, né, essa questão do traço, das texturas, fazem muito bem. Eu não acredito, para mim não funcionou. Sempre fui do papel mesmo, do papel, da tinta. Aí tem que escanear e... É. Muito bem. Aqui a gente veio conhecer aqui você e a escola, e a gente descobriu uma coisa que a gente não sabia, que aqui é uma faculdade. Né? Eu gostaria que você explicasse um pouco, até para as pessoas entenderem aqui o funcionamento. Bom, a EBAC é uma universidade de artes que tem um acordo operacional com a University of Hertfordshire, de Londres. Ou seja, você estudar aqui é como se você estivesse estudando em Londres, é o mesmo método, os professores são britânicos, os coordenadores são britânicos, só que você está aqui no Brasil, as aulas são em inglês, e o método, sobretudo o método de ensino, é o método britânico, que valoriza muito os processos criativos, o pensamento crítico, a tomada de risco. Então a gente estimula os alunos, sabe, a assumir riscos, a errar, a explorar, que são conceitos que, bom, a gente já sabia, mas a gente percebeu na prática que os brasileiros estão absolutamente longe disso. Então é muito bom poder colocar aluno diante de falar para eles da importância da pesquisa, que um problema, para você resolver um problema, você precisa pesquisar, você tem que ter um conhecimento sobre as coisas. Aí entra a história do sketchbook, né, que é muito utilizado. Em seguida, todo o seu processo, todo o registro do seu processo, a gente quer ver as evidências do seu processo. Ideias não caem do céu, ideias não vêm do Pinterest. Ideias vêm do seu agir. Você coloca coisas no caderno, você desenha, você erra, você refaz. E é nesse processo que as coisas acontecem. E é essa evidência que a escola procura. Então você pode ter um bacharelado aqui em design gráfico, em ilustração. Então, ou seja, o diploma é reconhecido pelo MEC? Não, o diploma é reconhecido pelo MEC britânico. Tá, então assim, fora do Brasil... Né? Aí é o nosso paradoxo educacional. Porque provavelmente aqui não é tão bom quanto as escolas que tem aqui. Né? O seu diploma é reconhecido na União Europeia, na América do Norte, no Japão, Coreia.
mas não é reconhecido no Brasil. O que não significa nada, porque ninguém nunca pediu meu diploma para nenhum emprego que eu tive aqui. Então, de certa forma, explicando, é como se, em vez de você ir lá para Inglaterra e fazer o curso e gastar o que se gasta para ir lá, você faz aqui, exatamente o mesmo curso. Você faz aqui em São Paulo. O curso demora 4 anos. Que maravilha. E você tem um diploma. Pena que não existia isso na nossa época, né? Eu morro de inveja e deixo isso explícito para os alunos. Eu falo, eu queria muito estar sentado aí. E o espaço é muito, não é, Helena? O espaço legal. é muito bacana. Eu fiquei particularmente encantado com as salas, porque você entra numa sala, parece que ela está em obra ainda, porque o chão é de cimento, ou seja, é um ambiente de estúdio, é um ambiente de trabalho. Achei genial isso. As aulas, o curso, ele é feito em projetos. Então você chega, você tem o projeto, o primeiro projeto, você vai ter 2 semanas para resolver. E não são aulas assim expositivas. Claro que existem esse tipo de aula, mas o aprendizado acontece na resolução dos projetos, no fazer. E aí os professores vão dando. E os professores vão acompanhando. Tá. Você tem um briefing e você tem um resultado final e você tem que deixar evidente todo o processo, o caminho que você fez. Todo esse rastro criativo tem que estar lá evidenciado nos sketchbooks. Muito legal. Aprendemos muito hoje aqui com a nossa conversa. Explica um pouquinho só sobre as etapas do curso. Que você falou que tem a Foundation, né? Existe um curso que faz a transição, né, no ensino médio britânico para a faculdade. Esse curso se chama Foundation. Ele é um primeiro ano genérico. Se você não sabe ainda se você quer ser animador, se você quer ser ilustrador, ou mesmo artista, ou é mais digital, você faz o Foundation. O Foundation te dá as bases, mas ele te dá as bases do pensamento crítico, do processo criativo. Você aprende, através dos projetos, resolver problemas, sobretudo resolver problemas com a mão, ou de forma bem rústica, né? Se você for fazer uma animação, são animações simples, feitas com a mão. A tecnologia nunca vem primeiro. Primeiro o conceito vem primeiro, a tecnologia vem depois, né? E o Foundation tem duração de 1 ano. E na terceira etapa do curso, os alunos têm que propor um projeto, eles criam o problema para eles mesmos e eles resolvem o problema. Isso termina com uma exposição. Os alunos todos expõem seus trabalhos no fim do ano e é assim que eles terminam e são avaliados. Muito legal. Legal mesmo. Bom, Roger, muito obrigado, foi muito legal o nosso papo. Ótimo. Estamos chegando aí ao fim do nosso Rádio Cachola. Você tem alguma coisa para comentar? Foi um prazer te conhecer, assim, mas realmente uma alegria te conhecer e ouvir você falar. Porque a gente gosta, a gente sente um pouco de falta de interlocutores no ponto em que a gente está. Assim, a gente conversa muito com pessoas que vêm aprender alguma coisa com a gente. A gente não tem muita conversa com pessoas que estão na mesma sintonia da gente, com a troca de ideias. Da criatividade, esse processo de pensar, que é o pensar, né? Que é aprender a pensar. E eu achei fantástico, assim, eu adorei tudo, adorei te conhecer, adorei a escola, adorei ver o teu trabalho. Muito legal. Obrigado, gente. Bom, então, falamos aqui o Rádio Cachola com o Roger Baceto. Desculpa, eu esqueci como que você se apresenta, design. Eu me apresento como artista visual. Artista visual Roger Baceto. Então, muito obrigado. Você tem um livro, né? Fala do seu livro aí. Fala do livro rapidinho. Eu tenho 2 livros editados sobre justamente processo criativo nos sketchbooks. Um livro se chama Sketchbooks, as páginas desconhecidas do processo criativo, mostrando aqui marcado o trabalho de 26 artistas brasileiros
E o segundo livro é exclusivamente sobre os cadernos do Lourenço Mutarelli, que são facsímiles de alguns dos cadernos. Ele tem uma produção frenética e muito interessante que valia a pena ser registrado. E estamos trabalhando para o ano que vem, se tudo der certo, em uma edição de Sketchbooks Expanded. O que significa isso? Não vamos mostrar somente os cadernos, mas vamos mostrar também o entorno, onde os artistas trabalham, do que eles se cercam, o que inspira os artistas no seu dia a dia. Nossa, que legal. Porque isso também é parte do processo de criação, sabe? Legal. Do que você se cerca, os livros, os objetos, aonde você trabalha. O ambiente, né? O ambiente também. Como que as pessoas, o trabalho é muito bacana, como é que as pessoas podem, onde que elas podem achar o trabalho para dar uma olhadinha? Esse trabalho foi todo produzido de forma independente, né? A gente produziu, editou... Não, mas o teu trabalho... O meu trabalho... Tuas obras, enfim. Bom, o meu trabalho... Porque esse livro está à venda, eu vi na internet, as formas conhecidas dos processos criativos. Isso é um trabalho que eu fiz como editor, Quem né? quiser pode comprar. O meu trabalho tem, se vocês procurarem, tem site. Agora, eu uso muito cadernos, né? E o caderno... Então precisa te mandar um e-mail pedindo para emprestar o caderno. É um exercício de processo. Ele não é necessariamente algo que eu considero um trabalho final. Mas ele, nesse processo, ele fertiliza toda a minha outra produção, né? Eu tenho uma outra produção, eu faço mapas, enfim, trabalho como artista visual mesmo. Tu tinha que fazer um livro sobre isso. Vou fazer um sobre o processo criativo. É isso, vou fazer. Isso aí é muito legal, cara. Me interessa. Legal. Se você quiser que a gente depois divulgue, vamos conversar. a gente... Ótimo. Tá bom? Ótimo. Então é isso, né? Rádio Cachola apresentou Roger Baceto. Aguardem outros episódios. Muito obrigado aos cacholeiros e cacholeiras. Obrigada. Grande abraço. Tchau. Obrigado. A Escola Nômade para Mentes Criativas apresentou Rádio Cachola.